Cara, eu começo a pensar em fazer cinema ainda no ensino médio, né? Eu fiz o ensino médio numa escola pública em Niterói, no Liceu de Peçanha. E já tinha que trampar durante o dia. Eu estava numa escola particular e num certo momento minha mãe criou eu e meus irmãos juntos, assim, com a dificuldade toda. Eu tenho 3 irmãos. E aí, cara, não tinha grana, bicho, pra sair, pra fazer as coisas básicas, assim. Aí eu comecei a trampar durante o dia e fui pra estudar o ensino médio à noite. Do primeiro pro segundo, do primeiro ano eu já fiz à noite, lá no liceu. E aí no terceiro ano, tinha um professor de história chamado Barroco, Zé Antônio Barroco. Ele era ligado ao PDT e o cara brisolista, assim, com uma figura muito interessante, assim, do ponto de vista das discussões que ele colocava em sala de aula. Ele levava muito a questão do cinema pra escola, né, pra gente ver filme, debater filme. E aí numa conversa assim, informal, assim, no final do terceiro ano, ele, você quer fazer o quê e tal? Já pensou, vestibular? Aí eu falei dessa vontade de fazer cinema e ele, meio surpreendido, assim, né? Ele falou, cara, eu trabalhei com o Cineclube durante anos, eu tô trabalhando numa secretaria na prefeitura de Niterói, não era nem de cultura, era ciência e tecnologia. E aí ele já tinha esse interesse de fomentar alguma coisa relacionada ao cineclubismo, isso em 98, 97 para 98, quando eu termino o ensino médio. E aí falou, cara, aparece lá e tal, a gente trocou contato e aí ele me apresenta ao subsecretário de Cultura de São Gonçalo, João Luiz Vieira, João Luiz de Souza, João Luiz Vieira da UF, né? E o João Luiz, que é o João Luiz do Corujão, agora ele trabalha com questão mais de poesia, mas ele sempre trampou com cultura, assim. E ele já tinha essa demanda no Centro Cultural de São Gonçalo, que é ali perto do Sesc, né, de São Gonçalo, não sei se você conhece. Tinha uma demanda de exibição de filme, de alguém para programar o espaço cultural de lá, tinha um auditório, tinha um projetor 16 mm, inclusive. E aí eu fui, assim, foi meu primeiro trabalho, assim, dentro da área de audiovisual, né? Era quase que um estágio, mas ao mesmo tempo não tinha essa formalização de estágio, porque eu ainda nem estava na faculdade. Eu depois vou fazer FITech em 99, o Adolfo Bloch, que é o curso técnico, né, de câmera. E em 2001 eu fui fazer cinema na Estácio. Mas até ali eu tinha um entendimento do cinema como da relação do cinema com o público, né? Assim, eu já pensava no cinema, um tipo de cinema popular, não no sentido de produzir ainda, em 98, ainda não tinha feito nada, mas de exibição, sacou? De levar filmes brasileiros. Eu já era cinéfilo, assim, né? De assistir filmes. Cine Arte UF foi uma formação, de certa maneira. Ia muito cinema da UF, que era R$ 1, R$ 2, né? Naquela época, porra, segunda-feira era o dia, porra, que a malucada toda ia colar no cinema pra ver os filmes, da programação de lá. Assim, foi, assim, de grande importância pra formação mesmo de um público cinéfilo, né? E aí eu tinha essa pegada de trazer filmes brasileiros, populares, assim, para a escola, né, para a escola pública, que era um público que era muito presente lá no Centro Cultural de São Gonçalo. E aí pensava recortes temáticos, né, literatura, meio ambiente, questão da consciência negra, né, novembro, tem essa pauta que era sempre presente nesse campo da educação e da cultura, né, sobretudo dentro dessa coisa institucional, né, das secretarias e tal. E aí, entre 98 e 2003, 2004, eu atuei muito nessa função ali de exibição. Eu sabia operar o projetor 16, o que na época, na UF, ainda produzia filme em película, então tinha essa coisa da demanda. Aí já tem uma questão, a demanda do público, dos estudantes de cinema da UF. Já existiam pessoas ligadas à técnica, né? Sobretudo câmera, eletricista, técnico de som, mas não tinham operadores, né? E aí eu colei com eles como um cara que sabia projetar filme em 16, de pegar o projetor e carregar chassi, carregar o rolo de filme, montar os filmes na enroladeira. E aí eu comecei a aparecer em festa, assim, lançamento de algum curto da UF, a galera me chamava, eu comprei um projetor 16 com grana do trampo e alugava, assim, para alunos que estavam querendo lançar os filmes e operava o projetor. Aí, então tinha essa dupla função, né? Programador, de pensar, né, uma curadoria, né, uma temática de filmes e títulos de filmes, trazer alguns títulos de filmes menos conhecidos ou pouco conhecidos para um público mais amplo, né?
e operava o projetor. E aí em 99 eu comecei a trabalhar como assistente de um curta da UF. Em 2000 eu estava com esse trabalho na Secretaria de São Gonçalo e eu comecei a trabalhar na FATEC também, em Quintino, numa num projeto de reformatação das escolas técnicas no sentido de ampliação, né, modernização. A gente pesquisava equipamentos, pesquisava o mercado de trabalho dentro daquelas áreas técnicas, né, e pensava isso junto com uma equipe pedagógica. Eu não tinha formação, mas eu era quase que um assistente ali, mas isso na época que o governo Garotinho Benedito, que com esse mesmo professor, né, que foi meu professor no ensino médio, ele me levou para a FATEC. E aí eu tinha 2 empregos, assim, com 20 e poucos anos, 2 empregos, né, 2 trabalhos, né, era CLT, né, era tudo terceirizado. E aí comecei a viabilizar um recurso para fazer um primeiro curta, assim. E essa coisa de mexer com película, com projetor 16mm, projetor Super 8, que eu já tinha tido contato em alguns cineclubes daqui do Rio, eu pensei em fazer o filme Super 8 pela questão da textura das imagens, de ter a coisa do controle ali físico, químico em cima do filme, de pensar a emoção, pensar o processo todo de projetar, poder projetar depois do filme, porque na época você não tinha ainda um circuito muito grande de exibição digital, né? 2000 era bastante novo, né? Esse debate. Os projetores, as salas comerciais eram tudo película. Os festivais de cinema tinham muito essa divisão de quem fazia vídeo, quem fazia filme, dentro de uma hierarquia ali até que hoje não faz o menor sentido, mas existia essa hierarquia das obras, né? Das mostras e películas tinham mais destaque. Eu pensei esse formato Super 8 no sentido da experimentação, no sentido de trabalhar um material sensível que eu tinha entendimento que depois aquilo, em algum tempo aquilo ia ser mais inacessível, né? Por conta dessa digitalização toda que estava rolando já, estava começando a se desenhar, né? E um parceiro da UF tinha comprado uma câmera lá, o Christian Burato, e estava afim de fazer essa mesma experiência. A gente dividiu aí uma compra de rolo Super 8 e a gente filmou o Super 8 que você viu, né? 2000, finalizei em 2001. Finalizei em digital, por ironia, assim, mas eu cheguei a fazer uma versão montando na enroladeira, que a gente passou no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. E aí esse filme trazia mais questões que eu me colocava, né? A questão de sobreviver fazendo filmes autorais, né? Sobreviver fazendo um trabalho mais experimental, coisa que, pô, no Brasil é uma coisa que quase que suicida, né? É um caminho bastante difícil, né? Porque não existe uma valorização em termos de política pública para audiovisual, especialmente para uma produção mais experimental, artesanal, né? E aí eu circulei em alguns festivais com esse filme. E aí, por algum tempo, eu conseguia viabilizar os meus trabalhos e os meus trabalhos dentro dessa área. Depois eu fui começar a fazer trabalho de produção, porque eu não tinha nenhum tipo de equipamento. E aí tinha uma coisa que ainda acontecia no início dos anos 2000, que você tinha essa demanda de produtores para trabalhar em projetos. E as produtoras tinham uma estrutura mínima, que você tinha um acesso ao computador, uma internet, né, um celular de produção, onde você viabilizava as produções, né? Independente da sua classe social, né? Você poderia ter uma estrutura ali que viabilizava a produção por um tempo determinado, né, para qual você era contratado e tal. Mas isso me abriu essa possibilidade de trabalhar com produção e eu fiz algum tempo de produção assim, durante os 10 anos, até 2013, 14 mais ou menos. E aí esses projetos viabilizaram, né, o que eu recebia desses trabalhos. Eu viabilizei alguns trabalhos meus autorais, né? De ficção, inclusive. Super 8 eu fiz um segundo filme que eu fiz parcialmente em 8, depois eu fiz em digital, que é o Psico Brasilis, que o Godot também atuou. Aliás, foi o meu primeiro contato com o Godot, né? Conheci o Godot no Cineclube da Fundação Progresso. E o pessoal lá já tinha o Godot como um ator improvisador e meio que um âncora de um programa que ia para TV universitária, eu acho que da PUC. Através da PUC eles conseguiram viabilizar essas exibições.
E aí eu vi o Godot na tela ali da sala da fundição e, porra, fiquei impressionado, assim, com a capacidade comunicativa dele, né, de atuação. Ele evocava esse tipo de cinema popular que eu buscava também, né, de comunicação popular, mas ao mesmo tempo essa contestação política, né, não era um cinema meramente só de piada ali, de fazer gag, mas de trazer questões políticas com um certo humor, que eu achava isso uma jogada genial, né. Não sei se você chegou a ler aquele texto da chanchada dialética, né, que eu criei assim, Eu acho que eu li. um... A gente fez uma retrospectiva do Godot em 2006 no CCBB, dentro da mostra do Filme Livre. E o Godot tinha atuado assim, uma dezena de filmes, assim, coisa de 3 4 anos. E aí a gente teve o entendimento que, pô, merecia, os filmes mereciam uma sessão, porque trazia, apesar de ser muito diferentes entre si, mas traziam essa unidade da presença do Godot ali como uma figura emblemática ali do cinema marginal, não sei se é marginal, mas é no, uma figura popular ali que se colocava de uma forma diferente, que nenhum outro ator daquela geração ali, né, se apresentava, né. Tanto é que o Godot teve uma atuação ali depois, inclusive, para televisão, né, teve participações no Larica Total, ele chegou a fazer parte da Amazônia, da série, mas como um ator de elenco de apoio, através da parceria do Tá na Rua, né, da escola do Tá na Rua, que é a escola de teatro do Amin Haddad, da qual ele se formou também de certa forma, né? Eu não sei exatamente como é que era o período das oficinas do Tá na Rua, mas quando eu conheci o Godot, ele já estava atuando no Tá na Rua, então ele fez alguns espetáculos de rua e tinha essa transa de cinema político, de ativismo também, a partir dessa experiência dele como ator de teatro de rua, né? Você fez o Quinocopa também com ele? Depois do Quinocopa na 2002, 2003, e aí ele tinha esse argumento do Moringueira de fazer um filme de faroeste, um filme de ficção, uma chanchada de ficção, mas que tinha também elementos de, de espírita e tal, da questão do personagem baixar o Moreira, assim, incorporar o Moreira no filme. Eu era fã do Moringueira também. Eu já tinha colocado o Moringueira na trilha dos meus filmes desde 2001. O Super 8 já tinha o Conto do Pintor, né, cara? Sim, Como tinha é uma que é isso? identificação de um cinema, Politicamente, de questões políticas ali e ao mesmo tempo desvinculado uma moldura ali institucional, de DCE, de UJS, de movimentos estudantis mais institucionalizados, né? Ele mesmo, quando eu conheci, trabalhava no PCB, né? Trabalhava no Partidão. Era a referência, o lugar que a gente encontrava Godot e tal, era no escritório lá do PCB, na Rua das Marrecas. Imagino que já não tá mais lá, o escritório, né? E o Godot era uma figura muito ligada à literatura, a ler textos marxistas, né? Ler materialismo histórico, né? Trazer essa coisa para o cinema. Quando o Igor Cabral, que é o co-diretor do Copa, ele me convida para fazer com ele, para dirigir com ele esse filme, ele ainda não tinha uma ideia do que ele queria fazer. Ele falou: vamos fazer um filme da Copa, assim, vamos filmar os jogos da Copa, pegar essa coisa dinâmica da rua, dos torcedores, essa coisa espontânea. E aí, imediatamente, pensei, cara, vamos trazer o Godot para esse filme, porque ele é uma figura que faz essa ponte entre o que a gente pode trazer de discussão, porque a ideia também é já fazer um filme sobre a Copa, mas discutindo questões políticas do futebol, né? Do dinheiro, do acesso aos ingressos, né? Quer dizer, no caso nem era a Copa no Brasil, a gente fez depois uma versão do filme na Copa aqui, né? 2014, montado em 2018, mas que a gente traz novamente o Godot. E achei que o Godot era um cara para trazer essa discussão do futebol ópio do povo, né? Essa coisa mais densa, vamos dizer assim, para além da festa, né? Para além da questão festiva e alegórica que o futebol traz, mas um cara para discutir questões políticas ali do futebol. Então eu lia muita coisa do Juca Kfouri, o Galeano tem um livro sobre futebol que é bem interessante, que era uma referência também, né? É uma coletânea de textos dele sobre futebol, né? Eu trouxe isso pro filme e trouxe o Godot como um âncora que fez toda a diferença, né? O Godot, eu não consigo imaginar o que na Copa sem a presença do Godot ali. E, apesar dele não estar em todos os jogos, a gente teve. Acho que metade das filmagens dele não estava presente, porque tinha toda uma produção de trazer o Godot da ilha pra cá. A gente filma
A gente até filma na Zona Norte, em São Cristóvão, Tijuca, mas a gente filma muito mais por aqui, Glória. Teve uma filmagem na ilha, né, na chegada da seleção na base aérea. E a gente foi duplamente feliz, né, de trazer Godot para o filme e conseguir ao mesmo tempo um método, né, enquanto documentário a gente teve esse método de esse dispositivo que era filmar todos os jogos do Brasil. Então, e o Brasil foi ganhando, a gente foi filmando. Então o filme foi crescendo à medida que o Brasil ia ganhando e foi para a final e a gente acabou criando essa cobertura informal, né, do Penta através dos torcedores, através dessa discussão sobre a política, o futebol e a política, né, a presença do futebol de várzea, né, que ele evoca ali a gente filmou no... Foi em São Cristóvão, acho, foi na Quinta da Boa Vista, se eu não me engano. E... Enfim, e aí depois a gente faz o Morengueira, que é um filme mais chanchadesco, né? Porque tem aquela coisa da música do samba, é meio um filme mais carnavalesco, mas ao mesmo tempo tem a questão política, que aí sim é uma questão que o Godot traz, que é a Lapa sendo gentrificada, né? A Lapa sendo um espaço ali onde se tem uma coisa ali um pouco mais menos popular e mais para gringo, onde que coloca aquele personagem que é o Mr. Clint, que é um cara que privatiza a boemia, tem toda essa alegoria dos bares da Lapa terem ganho essa... Inclusive foi cada vez maior, isso de 2005 para cá, isso só aumentou, né? Acho que de certa forma o filme até profetiza um pouco isso que veio depois, né? Para além da questão do samba, que ainda existiam essas figuras de samba ali, o Valdemar Madrugada era uma figura da velha guarda da malandragem que surgiu no filme, ele quase que já estava envolvido no filme desde sempre. A gente fazia umas pesquisas de campo, eu e Godot ali na Lapa, e ia conversar com o Bob Estrela, com o Valdemar, que é a dupla de atores que faz a primeira sequência do filme, o primeiro diálogo do filme. O Bob, inclusive, ele foi ator de chanchada, enfim. Ele evoca o Morengueira no sentido de trazer um super-herói, né? Um herói ou um anti-herói talvez, mas um cara que vai lutar contra essa privatização da boemia, né? E a gente estava vivendo ainda uma época neoliberal, né? Mesmo já com questão da transição do FHC para o Lula, mas em termos de comércio, da vida cultural da Lapa, esse movimento estava acontecendo, né? E a gente achou que o Moringueira era um nome para trazer um pouco essa questão do samba de raiz e a gente acaba evocando ali um pouco a questão da presença da macumba dentro do samba ali, quando a gente tem uma cena do Moringueira baixando, o Godot baixa o espírito do Moreira nele, e ele vai num terreiro, que é um improviso, né? A gente filma o camarim do Jardim Macalé no Teatro Municipal de Niterói, e o Macalé entrega as armas para o Moringueira lutar contra o dragão da Chavecagem, que é o personagem que o Godot inventa, que seria esse personagem imperialista, né, que domina a Lapa com a questão do comércio, e aí se proíbe a venda de cerveja e ele concentra tudo no quartel-general dele. É uma coisa meio inspirada em alguns sambas do Moringueira, né, os Intocáveis. É uma trama assim, meio... Em termos de roteiro, de dramaturgia, é uma coisa meio frouxa, mas eu acho que a gente conseguiu trazer esses elementos políticos para o filme com essa pegada mais musical, né? O Moringueira tem não tinha como não ser, né? É um filme que tem essa pegada mais musical, e o Macalé, que participou do filme, de forma brilhante, né? A gente conseguiu na época um contato dele, que era uma secretária eletrônica, que ele não atendia o telefone. Ele estava até bem sumido, assim, o Macalé não estava gravando nada, raramente fazia shows. E aí eu consegui o endereço dele em Penedo, ele estava no sítio, acho que da mãe dele, e aí eu escrevo para ele uma carta, olha, 2005, né? Escrevi a carta pro Macalé, falei, ó, está fazendo esse filme sobre o Moringueira, isso só faz sentido se você participar, fazendo o Moringueira no filme, e ao mesmo tempo você é o Macalé, porque você recebe do Moreira esse... Teve essa questão, né? Quando o Moringueira estava quase se aposentando, prestes a falecer, ele dá o chapéu de malandro dele pro Jardim. Então, aí depois do Jardim até grava um disco em tributo ao Moreira, e aí ele incorporaria esse malandro sambista em algumas músicas, né?
E na forma dele criar e compor também os sambas. E aí o Macalé participa do filme de forma totalmente gratuita e super feliz, se dispôs convidou a gente para filmar o show no Teatro Municipal de Niterói, onde ele toca o canta um sucesso do Moringueiro, que é o Etelvino, né? Acertei no Milhar. A gente tem uma experiência do cinema marginal, do cinema independente, dos anos 70, 80, que era muito funcionava muito em função de uma cadeia de exibição, né? Existia essa questão de você conseguir pegar empréstimo no banco para filmar e você colocava o filme no cinema, e esse recurso das exibições, né, das bilheterias, fomentava ou não outras produções, né? A meu ver, o independente está nesse sentido, um cinema que não depende de um apoio de uma grande indústria, né, e ao mesmo tempo de fomento público, né, de editais públicos. Apesar de que a gente tem exemplos no mundo onde o Estado intervém na política pública de audiovisual a seu favor, no sentido de embarrear a produção estrangeira que normalmente domina o mercado de qualquer país, né, com exceção dos Estados Unidos. Mas a Europa mesmo tem políticas protecionistas, né? Mas a gente, hoje, a gente não pode... É difícil você prever qual que seria uma saída se você tem um circuito de exibição completamente reduzido em relação a 30, 40 anos atrás, e as rendas que saem para esses filmes é mínima. Se já era pequena, né, a década, hoje é quase nula. Então o único caminho viável do ponto de vista de produzir filmes, sobretudo longas, né, filmes que dependem de uma estrutura maior de orçamento, é via editais, né? Via políticas públicas de editais. E isso acaba também gerando um certo filtro, porque você acaba formatando produtores que desenham projetos para determinados editais, determinadas temáticas. O que você vê em termos de produção audiovisual hoje que chega em cinema, tem exemplo de produções bem importantes, né? Sobretudo da periferia, e nenhum deles está para mim, né? Na minha opinião, nem no Rio, nem em São Paulo. Eles vem de Contagem, de Minas Gerais, vem do Nordeste, uma produção mais do Acre, né? O filme do Sérgio, Noites Alienígenas, né? Pô, totalmente fora da curva ali em termos do que a gente estava acostumado a ver em termos de produção. Agora, como que ele se viabiliza em termos de exibição é uma questão complexa, assim, não tem uma resposta para isso agora, e talvez esse caminho vai se construir a partir do streaming, dessa realidade a partir de 2020, né? Que já estava se anunciando, mas com a pandemia ela se consolida, e até os festivais agora já abrem esse circuito de exibição dos filmes presencial, e também uma janela online, onde você tem outro público que pode ter acesso. Só que ao mesmo tempo isso não viabiliza muito recurso, né? Por exemplo, se você tem a lei do curta, que obrigava os longas a exibirem curta nacional antes, e essa lei até hoje, até onde eu entendo, ela está vigorando, mas ela não é cumprida, né? Porque num certo momento os exibidores se apropriaram disso e produziam curtas para se programar nas salas e ter esse recurso para si. Eu acho que falta uma movimentação maior da classe nesse sentido, de viabilizar políticas públicas que gerem um recurso mais universal para as produções. O que se tem muito hoje são pequenos grupos que ficam brigando para ter edital, para ter seu projeto aprovado. Eu tenho uma visão bem, assim, bem niilista nesse sentido, bem pessimista, né, no sentido do futuro dessa produção independente, né? O que ela vai se tornar e quem vai produzir, né? Ao mesmo tempo, se a periferia está produzindo mais por conta dos recursos digitais que estão mais acessíveis, computador, você filma com celular, mas para você escoar isso para um campo de cinema profissional, um circuito de exibição profissional, ainda vai ser um tempo para a gente entender como isso vai se desenhar, né? Como que isso vai gerar alguma renda para essas produções, né? Ou se isso vai ter que ser feito através de política pública também, de editais que viabilizam esse tipo de cinema. Mas como que isso depois se torna profissional é um caminho que eu não sei prever, né? Que caminho que isso pode seguir. Sobretudo porque a gente vai ter mudanças de governos que vão, de certa forma, direcionar tipos de cinema mais viáveis ou não, como teve esse caso, né, emblemático do governo Bolsonaro ter censurado uma série GLBT, né?
Foi um caso bem emblemático, né? Uma série que ganha um edital da Ancine, se eu não me engano, e aí na hora de veiculação, na hora de receber o recurso, isso é travado por uma questão. Óbvio que não se coloca isso às claras, mas é evidente que era o tipo de cinema que não interessava para aquele governo, para aquele Ministério da Cultura, que inclusive era inexistente, né? Eu acho organização e um certo sentido de pensamento comunitário, né? Onde a gente tem mais vozes sendo escutadas e mais realidades sendo colocadas ali na pauta, né? A gente teve um debate recente sobre ali Paulo Gustavo no estado do Rio, onde os municípios periféricos eles receberiam menos recursos porque, segundo as pessoas que organizavam o edital e os detentores do dinheiro, do poder público que tinham acesso ao dinheiro e decidiram para onde ia escoar isso, a capital, né, as capitais iam centralizar mais recursos, porque aqui era onde sabia se produzir filme, onde se tinha esse know-how técnico, as produtoras que teriam mais estrutura de viabilizar filmes com esse recurso. Daí, nesse sentido, isso seria melhor aproveitado. Esse recurso seria melhor aproveitado em produções fomentadas pela Paulo Gustavo. E aí, né, o pessoal da Baixada, da Caxias, sobretudo, mas outras vozes se levantaram e falaram, não, mas já tem um núcleo de produção ao longo de 20 anos desenvolvido em oficinas, em projetos sociais que viabilizaram esses técnicos que podem pegar esse recurso e fazer uma coisa do mesmo nível de uma conspiração. Mas, enfim, ainda existe muito essa luta pelo recurso, né? E isso aí é histórico, né? O cinema é uma área gerida e dominada por pessoas ricas, né? Por pessoas que têm o domínio dos recursos, né? Dos meios de produção. Então, eu penso que a produção independente ela acaba ficando estrangulada por conta disso. As pessoas que produzem filme independente e autoral, elas têm que se viabilizar através de outras coisas, através de produções institucionais, através de projetos de oficina, através de outras profissões que ajudem a bancar uma eventual produção feita através de uma cooperativa, através de uma ação entre amigos, né? E aí quando esse filme vai para a tela, quando esse filme está pronto, ele acaba indo para um circuito de exibição que não passa pelo circuito comercial, que é um circuito de cineclube, né? Um circuito de festivais, que não gera renda para esse filme. Então acaba que isso é um ciclo que não tem continuidade. É um esforço de se produzir um filme nas condições diversas que a gente sabe, mas que tem um custo, né, geral, um longa, uma série, é uma demanda de equipe imensa, né? Demanda de produção imensa. Isso, para chegar num lugar onde isso vai ter um retorno daquele recurso, é muito difícil, né? É muito blindado pelos grandes conglomerados mesmo, né? Assim, você fala do cinema industrial gringo, mas esse circuito de exibição também é muito fechado, né? Você pega o Festival do Rio, por exemplo, o que tem de produção brasileira no Festival do Rio? Talvez 10%, né? E acaba sendo uma grande vitrine para distribuidoras gringas, né? Aí fala-se formação de público e tal, mas assim, o público que vai no cinema brasileiro, beleza, tem esse glamour do Premier Brasil, do tapete vermelho e tal, dos atores globais, mas não viabiliza isso em termos de economia, entendeu? E aí é quase que um karma, né? Aí o cinema independente, ele parece que precisa passar por esse processo constantemente para poder se renovar e ao mesmo tempo não ter nenhuma perspectiva econômica, salvo raríssimas exceções, né? Mas é um tipo de cinema muito difícil de se fazer em termos de ciclos, né? De ciclo econômico, né? Então é muito isso, de entrar numa estrutura digital, entrar numa estrutura de fomento privado, né? Através de lei de incentivo, pensar até que ponto essas janelas de streaming deveriam remunerar melhor esses trabalhos. E aí o cinema independente também passa por isso, né? Por uma linguagem onde você tem não sei se a palavra seria essa, mas você tem um apelo popular, né? Uma comunicação maior com o público. Porque a gente tem um público analfabeto, um público que não está acostumado a algumas linguagens de audiovisual, né? E aí se tem, por um lado, uma produção independente da elite de cineastas que fazem filmes para festivais internacionais, que buscam essas janelas e acaba que assumem uma certa estética de cinema
autoral onde você tem uma incomunicabilidade muito maior, né? Aí se faz esse circuito de boca a boca, de o filme entrou em cartaz, vamos ver esse filme essa semana, porque o filme só fica uma semana. Mas assim, beleza, dentro da bolha pode até funcionar, mas isso não... Você não vai atingir o público do ponto de vista de popularização, né? Você não vai atingir uma bilheteria só com esse circuito. Eu acho que aí tem um elo entre a produção independente e uma forma de comunicação com o público que... Não estou falando que é uma receita de bolo, mas falta ali alguma coisa, que talvez nos anos 70, com a porno chanchada e com filmes mais experimentais, mas que dialogavam com porno chanchada e que tinha esse apelo popular, eles talvez tivessem mais esse acesso ao público que ia ver filmes, né? Tipo, um exemplo que eu admiro bastante é o próprio Carlos Reichenbach, né? Que ele trazia muito a questão do cinema político e colocava sexo no filme, colocava a galera falando sacanagem e algumas piadas meio chulas que batiam assim com o público muito forte, né? E ao mesmo tempo ele botava maoísmo, botava questões anarquistas, de qual ele era eram muito caros para ele, né? E eu acho que falta um pouco essa verve hoje no cinema independente, de pensar formas de infiltrar uma comunicação ali popular dentro de outros discursos, né? Tem um tipo de cinema muito... me fugiu agora a palavra, mas muito de difícil leitura, né, para uma camada popular, e ao mesmo tempo você tem um tipo de cinema que ganha bilheteria, que é um tipo de cinema que se aproxima muito da televisão, né? Filmes, né, baseados em séries da Globo, ou filmes que traz essa linguagem de humor, tipo Zorra Total, né? Então, enfim, tem essa... A gente tá vivendo essa dialética aí que é difícil de ter essa perspectiva. Eu lembrei do Jean Garret também, que dessa época, né? Ele tinha essa proposta também. Boca do lixo, né? Bem política também. Sim. Porque também, tipo assim, se esse cinema independente não atingir a classe trabalhadora, as massas, ele perde um pouco da sua função, né? Assim, Ele é independente só do ponto de vista de que não é feito por um grande conglomerado de produção, mas ele é feito para só rodar dentro de uma bolha, então é um tipo de cinema que também é para elite, né? Também é um tipo de cinema excludente, de certa forma, né? Porque se a gente pensar que a gente não tem uma formação audiovisual no ensino básico, né? Apesar de existir leis que até determine uma certa produção, né? Uma exibição de uma certa produção brasileira nas salas de aula, mas isso na prática não ocorre, como não ocorre a lei do curta não é colocada em prática, né? E aí sobra uma classe de cinema que quer fazer filmes para festivais gringos. E às vezes é muito bem sucedida nesse sentido, que consegue fazer uma emulação de filmes que parecem com Godard, que parecem com a Pete Champong, mas pro Brasil, qual é o meio, né? Qual é a possibilidade desse filme seguir uma carreira dentro de cinema, né? Dentro de um circuito de exibição? É muito pequeno. Para além de festival, não consigo ver um circuito muito amplo, né? E tem também, quer dizer, você falou... Isso é treta, né? É uma treta séria esse negócio, né? Porque falta essa consciência política, talvez, desse cineasta no discurso, é tudo muito inclusivo, né? A diversidade, a racialidade, a questão de LGBT e tal, os imigrantes, a galera preta, mas os filmes que chegam talvez não trazem esse diálogo, né? Com o público. Mas aí, enfim, aí tem a questão, alguns diretores vão colocar que então eu tenho que colocar uma linguagem mais chula nos filmes para poder ter esse contato. É quase que assim... parece que como se fosse um pedestal que não se pode descer porque aí os filmes perdem qualidade. É uma velha discussão, né? Aquela discussão que tinha na chanchada, né? Que era um tipo de cinema menor em termos intelectuais, mas ao mesmo tempo tinha um acesso ao público muito maior, né? De 20 anos para cá, o que a gente teve? Assim, teve uma reconstrução, né? Depois da Embrafilme fechada, a gente tem um início de reconstrução muito viabilizado pela presença do digital, né? Das câmeras digitais que reduziram o custo de produção, e isso, ao mesmo tempo, a partir do Lula em 2003 e do Gil Ferreira,
com essa intenção dos pontos de cultura, de democratizar recursos, democratizar acesso à informação. Isso ajuda a formar outros atores, né? Outros atores que passam a sair desse lugar de personagem e passam a fazer câmera, fazer os próprios filmes, né? Eu trabalhei na TV Morrinho durante mais de 10 anos, que é um núcleo de produção aqui do Morro da Pereira, que fica entre Laranjeiras e Santa. E isso produziu muitos filmes entre 2001 e 2012, né? Com câmera digital e editando numa ilha, num computador. E a gente fez coisas que foram para Nickelodeon, foram para alguns festivais. O nosso filme entra no Festival do Rio, entrou em alguns circuitos de festivais, passou na TV Brasil, que era um filme sobre a história do Morrinho, que é um grupo de artistas da comunidade, né? Na favela do Morro do Pereirão. E como esse projeto, muitos outros, né, emergiram e atuaram durante um certo período, e isso ainda está para ser catalogado, né? O que é essa produção independente gerada nos pontos de culturas, em comunidades quilombolas, em favelas, né? Produção digital que você tem uma defasagem até do ponto de vista de conservação e catalogação, né? Hoje o Cinemateca do MAN, que durante muitos anos trabalhou com acervo de película, está repensando essa forma de digitalização de arquivos analógicos, pensando o analógico como um material tipo fita mini DV, que é um material que foi produzido ao longo dos anos 2000 até 2010, 2013, 2015. Era o principal suporte de produção independente, né? Dessa galera que não tinha acesso aos maiores recursos, que era quem produzia em cinema. Mas a produção independente está muito presente nesse formato, né? E onde que estão essas fitas? Eu produzi uma amostra de filmes em torno de favelas, essa temática de filmes de favela. E para eu encontrar um filme do Nós do Morro, uma cópia melhor do que uma qualidade que estava no YouTube, tive que ir lá com a realizadora pegar uma fita mini DV e digitalizar de novo em 4K com o apoio do MAN, porque esses materiais estavam ficando obsoletos, né, em termos de material preservado, né? Então se você pensar agora, tá indo além da sua questão, mas se pensar agora como que a gente vai avaliar essa produção independente dos anos 2000 para cá, é pensar como que vai ser preservado esse material de 2000 para cá, né? Onde que ele vai ser acessível, para além do YouTube, numa resolução melhor. Daqui a pouco a gente vai ter um circuito de exibição 4K e tal. E esse material que está em resolução de mini DV, ele vai se perder porque a qualidade dele vai ficar muito defasada, né? Para além da perda de imagem e de som mesmo, tecnicamente falando, né? Mas ele vai ser menos acessado porque é um material que, para além da temática, mas ele vai ser dispensado se ele não tiver uma resolução mais profissional, né? Então, como que esse material vai se preservar? E se essa produção pode continuar existindo e vai ser preservada, eu acho que sempre vai, mas são aquela questão que eu falei dos ciclos, né? Você pode ter uma mobilização de uma produção independente que vai vir a partir de uma formação, de um projeto social ou de um núcleo de pessoas pensando no cinema independente e de acessibilidade, mas que depois que ele chega para um momento de escoar e para uma exibição, ele vai ter poucas janelas, né? Vamos dizer assim. E vai sempre ter que ser reconstruído e repensado, né? A cada novo projeto. E esse é um grande desafio, né? Como renovar sempre esses ciclos com formação e com outras gerações também, dando acesso para essas pessoas produzirem, né? A tecnologia vai cada vez mais rápida. E aí o equipamento... Se em 2000 a gente tinha essa possibilidade digital que era caro e foi ficando mais acessível, agora o digital já está começando a ficar inacessível porque as câmeras estão... Agora está se filmando com um iPhone 15, com câmera 4K, que aí depende de um computador mais veloz, depende de uma placa de memória melhor. Então isso está voltando a um certo funil onde poucas pessoas vão ter acesso. Então, que cinema independente vai ser esse do futuro, né? Eu prefiro perguntar do que responder, porque eu não tenho resposta. Né? Quem são os atores que vão produzir cinema independente daqui a 10, 20 anos? Né? Se a gente não tiver uma política pública de formação e de distribuição de renda, né? Distribuição desses meios de produção. É uma questão que a gente pode voltar a ter um cinema de elite como já foi nos anos 90, quando foi nos anos 2000, enfim.
onde poucas pessoas produziam película, e aí sendo a película esse novo material digital 4K, que vai ser a nova janela de exibição do futuro, né? Tanto de broadcast, TV, quanto das salas de exibição, das poucas que resistirem, né? Então, essa questão de classe está muito presente, eu penso assim, esse déficit de distribuição, né? Tanto no acesso à formação quanto no acesso aos meios. E as pessoas vão envelhecendo, né? Essa geração de 2000, 2001, que teve esse movimento cineclubista muito forte e que gerou vários realizadores, várias produções relevantes, né? Vai ter uma hora que vai sofrer um cansaço e como vai ser renovado isso, né? Não sei, é desafiador pensar isso também. Eu não vejo tanto assim, esses realizadores da direita, essa produção de mídia, né? Que eclodiu ali com o pós-golpe, né? MBL, enfim, essas produções mais conservadoras, elas não chegam até o cinema, né? Eu não vejo que elas estão ainda muito nesse circuito de cinema, elas estão num circuito de internet, né? São esses YouTubers, né? Uma coisa muito de um tipo de consumo mais cotidiano, né? Então, mas talvez esse seja o circuito de exibição do futuro. Então, é interessante a gente pensar isso enquanto um tipo de cinema emblemático que pode formar umas outras gerações mais conservadoras, inclusive, né? Mas eu penso sempre o cinema sempre como um lugar de contravenção, né? De resistência. E os espaços de exibição, acho que eles, por mais que eles sejam ainda vinculados né, a pessoas com dinheiro, seja circuitos de bancos que fomentam circuitos de exibição ou cadeias de exibição alternativas mais que buscam um cinema mais popular, né, de bilheteria, eles vão acabar privilegiando essa diversidade, né? Esse cinema conservador acho que não vai ganhar tanto esse espaço, porque ele acaba que o público conservador mais extremista acaba que é um público bem pequeno, né? Existe um espectro da direita que pode chegar do centro até a direita, mas que na hora de consumir produtos culturais como audiovisual, acho que eles vão acabar consumindo um material do centro-esquerda, o material mais doutrinário, assim, doutrinador e mais fechado. Acho que não vai ter um circuito de público tão grande, mas pode ser que eu esteja errado. Eu estou fazendo uma leitura do futuro, né? Até porque essa produção é relativamente recente no sentido de pensar como que isso vai representar a produção audiovisual num sentido mais amplo, né? Dentro do que se produz, qual o percentual que esse tipo de cinema vai ter, né? Enfim, pode ser falta de acesso meu a esse tipo de filme, falta de interesse, com certeza, mas eu não vejo essa produção tendo tanto espaço assim. Agora, que pode estar crescendo dentro de uma bolha, isso acho que é possível, né? Assim como você encontra todo tipo de produção dentro do YouTube dos mais diversos temas, né? E assuntos e espectros políticos, né? Mas existiu um projeto político de tentar moldurar alguns projetos culturais, né? A Ancine sofreu algumas tentativas de golpe no sentido da diretoria acabar moldando isso, né? O Ministério da Cultura foi muito o vice-ministro, não sei qual é a função que ele tinha, né? Era um ministério dentro do turismo, né? Da cultura. Ele tinha essa intenção de fazer filmes evangélicos, né? E isso não vingou, né? Teve uma produção lá da Universal, mas isso acabou que se tornou uma grande farsa, né? Que teve uma coisa que foi revelada, que a própria bilheteria desse filme foi comprada, né? Teve uma presença de fiéis, né, da Universal, sobretudo de outras camadas, assistindo esses filmes mais evangélicos, mas não acredito que isso seja uma população, represente uma parcela do público de cinema tão amplo assim como um público geral, né? Um público que assistiria qualquer tipo de produção. Mas, enfim, eu espero que não aconteça, mas eu acho que só tendo uma outra gestão
de um governo de extrema-direita fomentando isso, que a gente vai poder ter uma visão real de que tipo de produção vai ser estimulada, né, no sentido do poder público fomentar esses tipos de filmes. Agora, assim, em termos de história oficial, isso acabou tendo já de uma forma mais tímida, né? Tipo aqueles editais onde tinha que se fazer obras sobre 200 anos da independência. Enfim, mas isso acabou gerando produções até subversivas, né? Que pegavam essa temática e davam um tom mais crítico, né? Para esse tipo de produção. Ou para esse tipo de olhar sobre a história, né? Onde isso era questionado até. E felizmente a gente ainda não tem uma censura que vingou, né? Teve alguns casos pontuais de espetáculos e filmes que sofreram uma censura política na gestão Bolsonaro. Acho que até na época do Temer, de certa forma, mas eu acho que isso já foi amenizado com essa nova perspectiva do governo Lula, desse terceiro mandato dele, né? Agora eles fazem filmes muito ruins, né? Acho que assim, da mesma forma que a produção independente busca esse tipo de cinema europeu, assim, essa comunicação com o cinema mais europeu e de uma difícil comunicação ali popular, acho que esses filmes da direita, esses pequenos filmes, né, da direita, eles acabam que também não tem carisma, né? Então, para nossa sorte, eles acabam que não vingaram enquanto exemplos de produção, né, desse período onde eles se manifestaram. Então, posso falar isso com certa tranquilidade, porque aí a gente abre mais espaço para outras produções. Agora, filmes mais conservadores sempre vão ter, né? Assim, de certa forma, né? Se a gente pensa que o cinema vem de uma classe social, o tipo de cinema comercial, que sobretudo que chega nas telas de cinema comercial, e feito por produtoras grandes, né, com maior estrutura, eles acabam tendo um viés conservador, mas algumas produções, né, mas não chega a ser uma coisa que configura uma coisa de formação, sabe? Eu não acho que chega a ser isso, não. Cara, eu tenho uma perspectiva bastante pessimista, assim, num certo sentido, onde eu não consigo encontrar um escoamento para uma produção mais autoral, que é o que eu tenho interesse em desenvolver. E ao mesmo tempo, eu entendo que essa produção de curta, de documentário, essa produção que eu estou mais envolvido e que me interessa mais a fazer enquanto produção autoral, ela não tem um escoamento econômico que viabilize essa continuidade. Então eu vou sempre alternar produções minhas autorais com trabalhos técnicos para terceiros, né? Então, às vezes eu me pego ali num grande dilema entre pesquisar um tema que eu gostaria de desenvolver para um filme e ter que fazer uma pesquisa ou editar um trabalho que não me interessa tanto enquanto audiovisual, mas que viabiliza meu ganha-pão, né? Vamos dizer assim. E a gente está num movimento ainda tímido, né, de retomada de produção audiovisual. Ano passado foi um ano muito difícil, né? Eu não me coloco assim no mercado, assim, não sou uma pessoa que estou assim num grande mercado, apesar de eu produzir há 20 anos, eu estou sempre com muita dificuldade de conseguir viabilizar uma continuidade dos trabalhos, porque eu acabo me envolvendo mais com um tipo de produção mais independente e que, por conta disso, independente e com uma certa contestação, né, com um certo viés crítico, que é o que menos tem acesso a recursos, na verdade, né? Porque ele não se enquadra muito em editais mais formais, não se enquadra muito numa linguagem comercial acessível para televisão, ou talvez eu tive azar de não encontrar essa produção mais popular que tivesse um escoamento para um streaming, por exemplo, né? Mas às vezes eu me pergunto se talvez eu me interesse em fazer uma coisa mais para televisão, uma novela, uma coisa mais careta no sentido estético, mas que me ajude a viabilizar alguns anos da minha vida profissional, e aí daí eu posso sair de novo para buscar outras coisas que eu estou tentando. Porque o caminho fora disso seria buscar apoio internacional, buscar apoios através do terceiro setor, né, de projetos sociais que viabilizem através de oficinas de formação ou produções mais alternativas, um pequeno caminho ali para eu criar ali um tipo de cinema mais político, assim, mais de contestação, que é o que me interessa mais fazer. E
e que talvez agora a gente pode ter um escoamento através de política pública um pouco maior do que a gente teria nos últimos 4 anos, né? Na perspectiva do governo Bolsonaro, nos últimos 6, se a gente pegar o golpe da Dilma até a eleição do Lula, né? Eu tô afastado há muito tempo da produção assim, de ficção, né? Por questões econômicas, por questões de interesse mesmo pessoal, eu tenho buscado mais tipo de cinema mais documental. E a perspectiva de cinema documental enquanto janela de exibição é muito reduzida, né? É muito televisão, festival ou, né, um circuito internacional, talvez, que eu ainda não tive acesso num sentido mais amplo com os meus filmes, né? Apesar de ter trabalhado em filmes que já circularam fora, mas não eram filmes autorais. E essa perspectiva me deixa um pouco numa encruzilhada, assim, que tipo de cinema pode interessar a esses circuitos e que me deem um certo norte, assim, que me instiguem a fazer, né? Para além de produções para terceiros que eu acabo fazendo por necessidade de trabalho, porque eu trabalho com isso há muitos anos. Mas é meio desafiador você pensar esses olhares, né? Como isso vai ser absorvido, né? Como isso vai ser aceito e a gente passa sempre por muitas janelas, muitos filtros, né? É um mercado muito competitivo, num certo sentido, né? E eu tenho uma tendência muito a socializar as coisas, né? Tanto da produção quanto né, do acesso à informação. Eu gosto muito de... Eu fiz poucas vezes até, mas eu gosto muito desse processo de educação, da oficina, de audiovisual. Eu gosto muito de trocar com a galera mais nova assim, sobre produção. E tenho buscado esse caminho do meio, né, de tentar não me vender totalmente, mas tentar viabilizar algumas coisas economicamente. E vou seguir tentando por mais algum tempo. Mas eu já penso até uma outra formação, onde possa me dar uma certa busca, assim, de outros tipos de trabalho que possam manter ali minha vida para além da sobrevivência, né? Que eu só consigo sobreviver com o cinema, não consigo ter uma vida assim, mais confortável, porque são muito poucos projetos que são aprovados, tem um ciclo de trabalho que não se renova, mesmo tendo um filme que tem um circuito interessante de exibição agora, isso não gera um recurso direto, isso gera poucos recursos ao longo de um período muito grande, né, de exibição eventual numa plataforma aqui ou ali, ou alguma exibição que é remunerada, que em termos de curta-metragem está cada vez mais escasso, né? Se é que já foi, algum momento já foi melhor, para além do circuito de exibição comercial, né, onde tinha a bilheteria em cima dos filmes, né? O percentual, né? Mas eu sigo na luta aí, assim, e tentando trazer alguns conteúdos mais interessantes, né? Interessante talvez não seja a palavra, né? Mas buscar aí alguma coisa que esteja numa camada ainda que não esteja acessível e como se produz muita coisa, inclusive eu tenho pensado muito a questão de material de arquivo, né? De produzir filmes com materiais de arquivo, porque como já se filmou tanto, já tem tanto esse desgaste das imagens, né? Da produção de imagem, da coisa da rede social que gera uma produção de vídeo, de foto de celular, que isso gera uma banalização muito grande das imagens. Ao mesmo tempo traz coisas inéditas pra gente, né? Em termos de conteúdo e de produção feitos, né, por fora do circuito de quem hegemonicamente dominava a produção audiovisual, mas ao mesmo tempo tem uma banalização de imagens que me gera um certo cansaço. Então tenho buscado muito a questão de imagens de arquivo e como reconstruir imagens a partir de arquivos. Eu fiz isso no meu último filme, de uma certa forma, né, a partir de uma proposta de trazer um personagem que era praticamente do século XIX, né? Uma pessoa que atua nas primeiras 3 décadas do século XX, mas que nasceu no final do século XIX, onde se tinha poucas imagens, inclusive. Mas fico pensando isso para além de outras produções, né? De pensar a partir das imagens já produzidas do que a gente pode recriar a partir disso, inclusive criticamente, né? Revendo o que foi produzido a partir de quem produziu e desconstruindo o que já foi feito em termos de produção
mais jornalística e institucional, né? Já que a gente tem acesso a muito material em arquivos de cinejornais e coisas produzidas ou pelo Estado ou por grandes, né, conglomerados de televisão. E pensar que isso daqui a pouco vai estar entrando em domínio público, então, né, a televisão é de 50. Então, em 2020, a gente está tendo muitas produções do começo da televisão no Brasil entrando em domínio público. Então, a gente já pode repensar o que essas primeiras imagens feitas na televisão podem, como elas podem ser reconstruídas e remontadas, né? E a partir daí se criar um outro discurso fílmico, né? Dentro de documental e dentro da perspectiva de imagem.